Vamos continuar assistindo a apresentação aqui do Carlos Camardella, consultor de engenharia e telecom na Claro, para a gente entender aí, continuar entendendo o que é real, o que é hype dentro desse mundo de 5G que ainda é novidade no mercado. No início das redes, os slices vão ser semi-automatizados, né, semi-estáticos. Mais para frente, a gente vai ter interações da própria aplicação com a rede 5G de forma a alterar parâmetros de slicing, solicitar slices diferentes. Então, isso é uma das grandes evoluções do 5G, que todo mundo fala em todas as palestras, mas ainda não está plenamente atendido sob o ponto de vista de automatismo. Mas a gente consegue atender sob o ponto de vista de arquitetura de rede. E aqui a gente tem a finalização, né, de como a gente faz essa distribuição. Quando é um tráfego muito crítico, um IoT crítico, a gente vai ter o tratamento do tráfego e a extração do tráfego muito mais próximo, da onde ele é efetivamente coletado, né, onde está o seu terminal, onde está a radiobase. Se for um tráfego de banda larga, de baixa latência, sem ser ultra baixa latência, a gente pode atender um pouco mais longe aquele tráfego, e no caso do tráfego IoT massivo, que são sensores, tem latências até de minutos, né? A gente pode atender num data center nacional. Então, a gente vai distribuindo a rede com data centers nacionais, data centers regionais, data centers de edge, até um FARED, que é dentro lá da estrutura do cliente. Então, no fim das contas, qual é a ideia de 5G? É a gente ter o que é chamada hiperconectividade, né? A rede é uma habilitadora de serviços revolucionários, onde a gente vai ter todo mundo conectado o tempo todo, em qualquer lugar. O 5G, ele não é um serviço revolucionário, ele é o habilitador. A gente precisa ter as aplicações, né? Então, é aquela história, quando você tiver a rede pronta, as aplicações surgem. Isso aconteceu com todas as tecnologias de celular, e no 5G está caminhando. A gente tem diversas aplicações já mapeadas, né, que estão sendo já ativadas em diversos países. Então, basicamente, o 5G ele vem em ondas, né? É uma tecnologia evolutiva. Na onda atual, a gente não tem 5G ainda pleno no Brasil. A gente tem o DSS, né? Com compartilhamento do 4G. Com 5G já consegue atender diversas aplicações, mas quando a gente chegar com as novas faixas de frequência, a gente vai ter muito mais capacidade. Então, pensando nesse cenário de muito mais capacidade, a primeira onda, que é a Release 15 do 5G, a gente consegue atender tráfegos de ultra baixa latência, né, que é o RLC, Ultra Reliable Low Latency Communications, utilizando rádios 26 GHz. A gente consegue atender tráfegos de baixa latência, Low Latency Communications, que é o Enhanced Mobile Broadband, né, e consegue atender tráfegos mais específicos, por exemplo, o FWA, que é você ter uma conexão fixa substituindo, por exemplo, uma fibra ótica, né, sendo que essa conexão fixa é um link rádio 5G. Então, com esses três pilares, né, da Release 15, nós conseguimos atender hoje praticamente 95% de todos os use cases que são demandados das redes 5G. Né? Então, ultra baixa latência, links fixos, né, por rádio, para você substituir a fibra ótica, né, onde não vale a pena, onde você não consegue abordar o site. Aí as aplicações, em geral, de banda larga, de ultra banda larga melhorada, a gente tem todas as aplicações de vídeo, né, tanto 4K quanto 8K, treinamentos, teleconsultas, cloud gaming, as aplicações de indústria 4.0, né, são os robôs industriais, né, os veículos guiados automaticamente, que alguns precisam, né, você trabalhar com RLC e outros podem trabalhar com uma latência de 5, 10 milissegundos que a gente consegue atender, o MBB, né? O RLC, ela latência abaixo de 5 milissegundos, MBB, ela latência acima de 5 milissegundos. E, basicamente, o foco é realidade aumentada, realidade virtual, melhoras de serviço de vídeo, melhoras de serviço de conectividade, né? Você dá uma banda larga com conectividade via rádio, da mesma qualidade de uma banda larga fibra ótica. Com a vantagem que a rede celular ela é muito mais pulverizada que uma rede fixa. Então, a gente vai ter muito mais sites e a gente consegue fazer aquele tratamento, né, dos slices, entregando o tráfego para o servidor ou para a rede que vai atender aquela aplicação de uma forma mais pulverizada, mais distribuída no território. A segunda onda, a gente já tem features específicas,
né, de Ultra Reliable Low Latency Communication, que a gente vai poder aplicar em qualquer outra frequência do 5G. Então, eu não vou ficar limitado às ondas milimétricas, eu vou poder reduzir a latência no 3,5 GHz, no 2.600, em qualquer outra frequência acima de 1 GHz, eu posso aplicar as features de URLC, que são features de rádio, para eu ter uma latência de em torno de 1 a 1,5 milissegundo no link entre o terminal e o rádio. E isso habilita, né, algumas aplicações muito interessantes, onde eu preciso ter uma cobertura mais nacional, né, utilizando, por exemplo, 3,5 GHz, que não dá para atender com 26 GB, por exemplo, de tráfego, né? Então, tanto veículos particulares como veículos de transporte público e de carga, muito mais focado em transporte público e carga que veículos particulares, porque você ter um trânsito baseado em veículos 100% autônomos particulares, você não pode isolar esse tráfego. E quando você não isola o tráfego, você começa a ter problemas, né, como, por exemplo, atropelamentos, acidentes, e aí começa a ter problemas legais, inclusive, né? Um carro autônomo colidiu com outro, de quem é a culpa? Um carro autônomo atropela um pedestre, de quem é a culpa? Então, com tráfegos isolados, como, por exemplo, o BRT, aqui do Rio, né, que anda numa canaleta, ou numa estrada que não tem problema de pedestre, essas coisas você começa a poder habilitar, né, os veículos autônomos conectados via 5G, mas sempre num esquema de otimização de tráfego e de prover maior segurança. É o que a gente chama de Expanded Horizon. A gente tem o CV2X, que é um protocolo genérico de conversação entre veículos do 5G. Então, um veículo conversa com o outro, o veículo conversa com a infraestrutura, ou seja, com os semáforos, né? Com as placas de trânsito, pode conversar, inclusive, com os terminais dos pedestres. Então, você começa a não ficar dependente só das câmeras e dos sensores dos automóveis, mas eles precisam ter ainda, né, todo o sistema de autonomia que eles já possuem, porque todo sistema pode ter falhas, né, ou você pode ter uma área que você não tem cobertura. Então, o veículo ele tem que saber andar sozinho. Nesse caso, então, a gente usa o 5G para você prover maior segurança, você ter maior fluidez de tráfego, né? Então, por exemplo, numa estrada, se tiver, por exemplo, um engavetamento por causa de neblina, quando você está conectado via CV2X, né, os carros se comunicam, vão avisando uns para os outros, e se comunicam com uma plataforma, um servidor central. Então, essa plataforma é que vai dar um comando de parada emergencial para todo mundo, para reduzir, né, aquele acidente. Então, de repente, você até evita o tal engavetamento. Mas eu não vou ter um cérebro eletrônico remoto controlando 100% dos veículos. A ideia não é essa, né? Para a gente ter uma ideia, um veículo autônomo processa 4 terabytes de dados em 8 horas de operação. Precisaria de um link de 1 gigabit por segundo para cada veículo autônomo, né? Não tem rede no mundo que suporte isso se a inteligência estiver fora do veículo, né? Mas isso é viável, por exemplo, nos robôs industriais e nos veículos autônomos industriais. A última onda é a Release 17, onde eu finalmente vou ter o IoT massivo no 5G. Então, quem hoje está ativando o IoT no 4G, né, o Narrowband IoT e o Cat-M1, ele vai ser absorvido pelo 5G, então os terminais vão continuar trabalhando no 5G. Quando eu, eventualmente, essa portadora, eu fizer um refarm e ela se transformar numa portadora 5G, eu não vou perder aqueles terminais que já estão trabalhando, além das novas facetas de IoT do 5G, onde eu tenho novos protocolos, como o NR Lite, então, que vai ser o IoT específico do 5G. Então, a Release 16, ano que vem, a gente já tem, comercialmente, a Release 17 está prevista para 2023, 2024, dependendo da demanda do mercado. Muito obrigado. Esse é o fim da primeira parte da apresentação. Olha, Carlos, que conteúdo top, né? Tenho certeza que tem muita fake news que caiu hoje depois dessa apresentação. Tivemos muitas comparações ali do que é o hype e do que é realidade, né? Muito obrigada por essa primeira parte, esse primeiro overview aí sobre o que a gente tem de tendências e realidades, tá? E a gente fica muito ansioso para o nosso parte 2, para o nosso segundo vídeo ali, para a gente falar um pouquinho mais sobre satélites. Será que em satélites tem tanto hype quanto a gente tem em 5G? Ou o mundo é mais de realidade dentro desse ambiente que é mais comum para a nossa população aqui de tecnologia? Muito obrigada, Carlos. De nada, eu que agradeço.